um instrumento usado em aulas de voz. E por que eu estou com esse instrumento? Porque a dialogadora de hoje é uma professora de voz, um intelectual da voz e da prática de voz. Ela pertence à Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Cultura e Arte, mais especificamente do mestrado profissional em artes cênicas ou em artes, do Instituto de Cultura e Artes, e da licenciatura também, a licenciatura em teatro da nossa Universidade Federal do Ceará. Ela é a professora Juliana Rangel. Ela que tem graduação em fonoaudiologia pela Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ, e tem mestrado em artes cênicas pela UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e tem doutorado em educação, com pesquisa na área de voz, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, e tem pós-graduação também em Lisboa, tudo nessa área, na área da voz. E é um pouco o primeiro tema que poderíamos tratar com a nossa dialogadora Juliana Rangel, minha colega tão linda em todos os sentidos. Juliana, que objetos... Vamos começar por aqui, né? Pode Você ser. me trouxe objetos dentro desse baú. Tem. E à medida que o programa vai acontecendo, os objetos vão pautando os temas. Mas o primeiro é este. E a partir daqui, o que você diria? Ai, Ricardo, você me fez esse convite de trazer objetos para cá, e aí eu peguei vários, mas nessa coleta, né, eu ainda estou com muita coisa encaixotada, que eu cheguei por agora, não é, desse estágio de pós-doutoramento, e aí me encontrei numa das caixas com esse sinupim. Chama-se sinupim? Sinupim, e isso. Para os leigos, como você explicaria a utilização desse instrumento? Esse instrumento, na sua aula de na voz? verdade, eu já dei, as aulas começaram na UFC, eu já quero dizer para os alunos que eu vou levar o sinupim. Quando a gente está improvisando, ao invés de eu bater palma, de eu dar algum sinal para finalizar, eu toco o sinupim, que é um som agudo e destoa, não é? Que chama a atenção, ele ganha um outro relevo diante do que eles estão improvisando. Então, eu trouxe esse objeto pensando nessa relação do que me faz chegar aqui em Fortaleza, não é? Que é a docência. Eu cheguei... Sim, porque você vem de Salvador, Venho de Salvador. Toda a sua formação, quer dizer, a básica é em Salvador. É em Salvador, é no Rio também, mas eu chego aqui em 2010 para o ICA, para o Instituto de Cultura e Arte, lotada no curso de teatro da UFC, e é a docência que faz mover, talvez no momento, todos esses outros objetos que eu trouxe aqui. É a docência que faz também eu desenvolver a tese, não é? Que eu ir para a educação, é a docência, e é onde eu teço essa relação da voz, uma voz-corpo, com os alunos nesses, quantos anos de curso? Nesses mais de 13 anos, né? Indo para 15 anos o nosso curso de teatro da UFC. Mas o sinupim tem também, você propõe que eles repitam este som? Não. Com a voz? Não. Ou ele é apenas uma sinalização? É uma sinalização, uma pontuação. Isso. Que é um som agudo, não é? Que ele afeta o corpo de uma maneira diferente, não é? E cria também no ritual da aula, vamos dizer assim, um momento que a gente entende que a gente vai mudar a dinâmica para uma outra coisa com os estudantes. Ele né? pontua as etapas. Ele pontua. De processo. Né? As etapas do processo. Mas eu queria então saber mais do seu recorte em relação à voz. Tem um objeto aí que poderia ensejar isso? Talvez a tese? Ou vamos ver alguma aqui. Coisa que você explique qual é o seu prisma de olhar para a voz, qual é a sua pegada, né? Deixa eu ver em termos aqui. de trabalho com a voz humana. Vamos ver aqui o que a Acho gente que pela pode... tese poderia ser, não? A tese. Pode ser. O seu trabalho mais recente. Isso. A tese, no meio das caixas, eu não consegui achar. Eu imprimi aqui 2 folhas dela. Da tese? Da tese. A tese como se chama? A voz em estado de escuta. Uma voz em estado de escuta. Explique-se. Juliana Rangel. A voz em estado de escuta. O título já é um poema, é lindo. Voz em estado de escuta por uma pedagogia de voz, em relação com o ambiente da cena.
Ela caminha nesse sentido. Então, a voz em estado de escuta por uma pedagogia da voz em relação com o ambiente da cena. Olha só, primeiro assim, falar que eu entendo o processo, a voz em processo, né? Deixa eu mostrar aqui. Voz em processo. Continue, A nossa voz está em processo. E a gente vê a voz muitas vezes de uma maneira unicamente comunicativa, não é? A voz ela tem seus traços sociais, ela tem seus traços culturais, tem seus traços pessoais, genéticos e que muitas vezes engessa, né? A gente em lugares únicos e que às vezes a gente desconhece a nossa voz e muitas vezes a gente vocaliza ou usa a voz, né? Não gosto da palavra usar, mas a gente fala usar, né? Emprega. É usar no sentido assim, a gente usa a voz a serviço da palavra. Sim. Então, muitas vezes a gente desconhece a nossa voz, a gente limita a nossa voz. Temos várias vozes, então. Temos, as vozes da voz, né? A voz tem várias vozes. Tem várias vozes. Só que muitas vezes a gente é calado, é silenciado, e aí tem a ver com as nossas histórias, né? As minorias Sim. também, a gente pode pensar nas mulheres, né? Que foram silenciadas durante muito tempo. De outras questões de minorias, que, falando agora, indo para o teatro, eu acho que é trabalhar com os atores, não é? Primeiro, esse desvendar da voz. Que cavernas são essas? Que bichos são esses? Que fazer podem essa voz sonorizar. Brotar. Fazer com que essa voz... Ou essas vozes brotem. Que essas vozes brotem e que são infinitas, não é? Sim, então, sim. sair desse lugar unicamente comunicativo, a serviço da palavra, né? Aquela ideia da fazer só o que a velhinha surda da última cadeira escute. E deixar a voz entrar na processualidade, né? Que ela entre em relação com o outro em vários sentidos, né? O outro ator, o outro o chão de madeira, não é que ele rola no chão, o outro um olhar que ele encontra, o outro a palavra escrita, né? Que a voz ela choque, que ela entre em contato com esses outros materiais. Olha, as palavras sangue, porcaria. Porcaria. Porcaria, arranca, vela, maledeta, cangote. Explique-se. Juliana, que palavras são? Por que essas palavras? Hein? Em vermelho, né? Em vermelho, hein? Pois é, eu me defrontei nessa tese, não é? Que é sobre processo de criação, né? É uma voz em processo também. E a escrita em processo, eu me vi também nessa pergunta de como dar conta na escrita do processo. Eu lembro na época da qualificação, a banca, mas você precisa falar mais de como é que você faz. Aí você, mas eu não quero dar receita de bolo. E aí a maneira que eu descobri foi tentando colocar na escrita, né, no rasgo, na textura do papel, rastros do processo, não é? Então, você vê aí que tem uma maneira essa respiração que é grande. Respiração. Uma palavra que é pequena, desse entrar e sair. Acontecimento, vida, vibração. Isso. São as palavras que você destacou. Sim, essa mistura também das citações. Eu dialogo com o Novarriná. Tem palavras suas e da Novarriná também comigo. Ele vai falar dessas cavernas do corpo, né? Que as palavras estão aqui muito antes de nós, não é? E também desse contato, né, desse encontro das atrizes, no caso era um grupo de atrizes que eu trabalhei, não é? Estudantes do curso de teatro, no laboratório de vocalidades poéticas, como elas trabalharam, né, o texto, e como eu ouvia o som da boca, né, das meninas, do corpo das meninas, né, essa voz ressoando no espaço, eu ia escrevendo. Essas palavras são palavras que estão no texto, são palavras que fazem parte do texto do João Denis, que foi um texto que eu trabalhei no processo de criação. Sangue, porcaria, Isso. Arranca, maledeta, vela, arde, cangote. Isso. O texto, o nome era Flores da América, e a gente se interessou muito pelos coros, né? No texto passam vários coros. Coros de cangaceiras, coro de meninas cegas sanfoneiras, coro de poetinhas, vários coros de mulheres, né? É uma casa, a América é uma costureira, uma rendeira e vive nessa casa fechada com as filhas. E tem uma vaca também, não é?
uma vaca que vive fora. E tem os anjinhos, né? Os filhos mortos de América. É um texto que tem uma... E o João Denis trabalha numa materialidade, tem falas dele, né? Muito concretas, né? Muita literação, sangue, porcalha, porcaria, cascavel. Então, a gente pôde experimentar, né, muito essas palavras no processo de criação, inclusive com outros materiais, né, com farinha, com movimentos de bicho, né, da vaca, que foi muito presente. Isso foi em 2013. Quer dizer, um estudo, defendi por exemplo, 2014. Em que maneira a corporalidade, embora a voz seja corpo também, claro, faz parte do corpo, mas eu digo, em que maneira um gesto, um impulso extra-voz interfere na voz, na emissão da voz. É esse um dos aspectos? Sim. De que maneira, na verdade, a gente... Na relação com o ambiente da cena e com os objetos, a relação entre elas, a relação de um gesto, de uma ação. De um contato, de ouvir o outro. De né? um ouvir também, não é? De uma escuta, de um ver a palavra escrita, se essa palavra está escrita grande, se ela está pequenina. Como a voz ela vai se afetando, né? Com esses estímulos. Com esses estímulos, inclusive visuais, não é? Visuais também. Visuais também. E é também porque a palavra tem visualidade, Juliana. Também tem visualidade, tem sensação. Escutar é criar visualidade no que não tem visualidade, né? Sim, quer dizer, quando você fala a palavra sangue, eu visualizo o sangue. Sim, não é? sim. Ou sente sangue, eu né? Sinto o sangue. E quando você falou a palavra sangue, você antes pensou em sangue, não é? E essa relação... O silêncio é feito também de palavras, né? O silêncio é cheio de palavras feito também, de palavras, né? Cheio de palavras. E quando você fala... Qual é a relação com o corpo, Ricardo? Se a gente faz um som, sei lá, se eu tenho um corpo, né, mais curvo, eu tenho uma caixa de ressonância que vai gerar um outro corpo vocal, né? Sim. E um outro jogo de imagens, Uhum. não é? De sensações. Então, se a boca está mais aberta, se a boca está mais estreitada, né? Isso te dá uma qualidade sonora, né? Vibracional diferente. Então, como a gente vai buscando as mudanças de estado no corpo, que gera também uma vocalidade diferente. E o contrário também, como uma vocalidade vai fazer com que, se eu deixar, não é? Também, se a atriz, o ator, enfim, se o performer permitir, como que uma vocalidade, eu trago um sentido corpóreo para ela também, né? Eu trago um corpo. Né? Um corpo de sentido, né? E um corpo físico também, porque a depender se a gente for pensar nos instrumentos, cada instrumento tem uma forma, né? Uhum. Então essa forma vai soar diferente no espaço, pela forma. Então, e o ator ele tem uma infinidade de possibilidades de trazer outras figuras, né? Outras modelagens, vamos dizer assim, para esse corpo ou para esse trato vocal. Como tem a ver com o trabalho que faço, né? Com a voz, como ator, Sim. que eu trabalho também com essa ideia da fala concreta, de trazer a concretude do que estou dizendo na maneira da emissão da palavra, não é? Essa é uma das observações do meu trabalho, digamos, com performance. Mas você falou de respiração, eu acho que você me mostrou há pouco algo que tem a ver algo que tem a ver com respiração. Porque tem umas coisinhas a maneira de distribuir a respiração afeta a palavra, né? O tempo que você gasta colocando a respiração numa determinada emissão vocal. Você me trouxe, inclusive, como é que eles chamam? É uma bolinha, não? Tem uma coisa aqui que a gente pode soprar também, ó, Ricardo. Esse é um kit, o que é isso aí? Isso aqui são vários objetos, né? Que a gente vai tendo e descobrindo. Esse, por exemplo, o que Esse aqui, por exemplo, é um elástico. Tá. Não é? Se eu coloco esse elástico... Deixa eu colocar aqui pra achar. Tá. Aqui... Para apertar aí, bom diafragma. Isso, eu penso em abrir minhas costelas e eu tenho o elástico aqui, não é? Me dando uma propriocepção para eu poder
expandir minhas costelas. Sim. Porque todo esse trabalho de criação também, mas ele precisa de técnica, né? A técnica, na verdade, ela vai dar essa liberdade para poder as vozes da voz poderem habitar cavernas do corpo diferentes, né? Uhum. Então, eu acredito que todo esse aparato técnico, né, esse trabalho técnico é de extrema necessidade para a voz nas artes da cena, vamos dizer assim. Então, é trabalhar a respiração. A caverna é uma expressão linda, mas porque ela ecoa, mas no seu trabalho eu imagino agora uma outra metáfora, uma caverna móvel, mutável. Sim. Ela não é fixa de pedra, não é? Não. Ela se amolda, Sim. ela recebe interferência, Sim. ela é moldada, Porque ela a é voz, maleável. a voz quer espaço, né? Ela quer dançar Se ela caminhar nos por aqui, ela é um espaços. jeito, se ela caminhar por outro, de outro jeito. Sim, então qual é o espaço por onde ela vai? Por onde ela vai. Não é? Se ela vai Como mais... se fosse uma água, né? A água, tipo, você Isso. solta, Fluxo. dependendo de onde ela vai, ela se amolda, claro. né? E ela se conforma de acordo com os espaços. E esse espaço interno em diálogo com esse espaço externo também, não é? Que tamanho é esse espaço da cena e como você vai trazendo outros espaços, até esse espaço físico, né? Uhum. Aqui, ele é móvel, dependendo se eu fecho aqui a imagem aqui na gente, se eu abro mais no cenário como um todo. Então, Uhum. a voz, ela também... Ela se relaciona, Ela é maleável. ela se relaciona com essa espacialidade Com da especialidade. cena. Se eu estou no espaço aberto também, não é? Como essa relação do ator. É o que nos anos 70 se chamava de gestalt, da emissão da voz, e compreender em que espaço a voz caminha. Sim. E que se atinge o outro, afeta o outro. É, o que a gente pode chamar de relacional, né? Como você está o tempo todo em relação, em estado de escuta, não é? Que eu chamo na tese, que é esse estado relacional. Né? Como era o nome da tese? Como é a tese, o nome? A voz em estado de escuta, por uma pedagogia em vocalidades poéticas no ambiente da cena. Vamos mostrar mais coisas ainda no seu kit? Sim, é você lindo, falou a voz em estado de escuta. Pois é. Escuta do outro, escuta de si mesmo. Olha aqui e também, pesquisa. ó, se a gente for pensar em técnica, eu trouxe objetos que em casa, mas na aula nem sempre a gente... Uns objetos eu trabalho em aula, Olha mas aí. outros não. Aqui. Por exemplo. Que eu posso fazer assim. Uau, né? Para a gente abrir esses espaços, né? Tecnicamente falando, é importante a gente abrir espaço para a voz poder transitar. Para quando a gente quiser encurtar um pouquinho, deixar mais estreito, mas Abrir a caverna ou fechar mais. Abrir essa Criar maleável, como espaço. você falou. Essa caverna maleável. É, uma coisa que lindo. eu faço muito com os meninos é a Que mais? paleta também, né? Paleta? Imagina aqui essa Como é? paleta. O que a gente faz Paleta. com a paleta? Com a paleta, o quê? Por exemplo, eu posso falar aqui, não é? Voz em estado de escuta, por uma pedagogia em vocalidades poéticas no ambiente da cena. Por uma pedagogia, se a gente fala muito com a paleta, a gente está trabalhando toda a musculatura. A musculatura, a articulação. Lábio, bochecha, toda a língua, né? A língua, o palato. Você criou uma dificuldade Eu criei para que a performance resolva essa dificuldade. Exato. E aí, quando a gente vai experimentar as palavras, parece que a boca está falando sozinha. A boca quer dizer, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente coloca muita atenção em outros lugares, não é? Então, a gente vai maximizar, vamos dizer assim, essa musculatura. Então, eu queria falar que a voz na minha tese é uma voz em processo de criação, mas é muito técnico também, não é? Sim. Então, tem todo um trabalho de técnica, não é? De respiração, de ampliar, não é? Essa capacidade respiratória, de recrutar todo o assoalho pélvico, não é? Que tem a ver com a base da língua, com esse apoio, né? O que se chama de apoio. Que toda essa antropologia teatral trabalha muito nessa relação do coxia, a relação dos pés, Sim, né? Esse sim. outro chão, essa relação a voz precisa do chão também, não é?
a articulação. Então, abrir a consciência mesmo muscular do corpo como um todo, né? As escápulas mais juntinhas, a relação postural, né? Até para eu poder mudar essa postura, né? Nas várias posturas, mas como é que eu posso estar criando espaços mesmo de cabeça para baixo, né? Pendurada num trapézio. Então, é o que pode o corpo naquela... Como eu posso respirar nessa posição, né? Que parte do corpo está livre para respirar nessa posição, se eu estou deitada de lado, né? Se eu estou de barriga para cima. Então, a gente está o tempo todo se perguntando e se questionando na relação técnica, fisiológica, muscular, postural. E de como a postura pode interferir. Como a postura interfere. E a respiração, eu sei que estou curioso para ver aquele objeto que você disse que tinha trazido, da bexiga, certo. Que chama-se bexiga, mas aqui chama outro nome. Uma bola de soprar. Bola de soprar, é isso. Mas se tiver outra coisa que você está livre para mostrar o que você quiser. Certo. E a partir daí a gente vai ensejando os temas com a nossa dialogadora de hoje, que é a professora Juliana Rangel, que é pós-doutora nesta área de voz, de fonoaudiologia, de expressão da voz, de pesquisa vocal para o ator e para a atriz. Ela é que é professora da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará e do mestrado profissional em artes do Instituto de Cultura e Artes. E hoje é a nossa dialogadora, que me trouxe bolinha de soprar. Pois é, uma bolinha de soprar. Sopra-se. Bolinha. E aí? A bola, eu achei uma bola. Acho que tem tanta coisa para a gente falar com a bola. Primeiro, assim, é o ar, não é? É o ar que é a energia primeira da voz. Sem ar, não tem voz, não é? E aí a bexiga, é engraçado, quando você bota o ar para dentro, parece que aqui é um pulmão, né? E aqui parece muito, aqui a boca da bexiga, né? Parecem as pregas vocais, não é? E a gente vai ver que a gente faz uma tensão aqui, deixa eu falar, a depender da tensão que eu faço, da pressão, ó, se eu estico a pontinha, ela faz um som mais agudo. Se eu afrouxo, ela tá meio relaxada que eu já soprei. Aí. Eu estiquei. Então, eu tô alongando a prega vocal, encurtando, alongando, encurtando. E o som vai ficando mais agudo e mais afrouxado, né? E é assim que acontece. Então, eu não posso deixar o ar sair de uma vez, senão acabou o ar. Então, eu vou fazendo esse controle. E se as pregas vocais estão mais esticadinhas, o som é mais agudo. Se ela está mais afrouxada, o som é mais grave. E outra coisa que me chama a atenção, que aí foi no pós-doutorado, que eu comecei a pensar, não é? Nessa relação mais expandida do pensamento da voz, não é? Para além de uma visão mais vocal-centrada, né? Mais centrada só na voz, ou audiocentrada só na qualidade desse som auditivo, eu tenho pensado mais uma relação da voz mais expandida, não é? E aí eu me encontrei com a relação também pós-humana, né? Essa relação do humano e do pós-humano. E aí, o que me chama a atenção hoje, que há um estado relacional de muitas coisas, que essa relação ela vem através do ar, não é? Tem uma coisa que não dá pra gente criar uma barreira entre nós dois aqui, do ar. Então, o ar que eu inspiro é o ar que você expira, e o ar que você expira é o ar que eu inspiro. Então, de certa forma, estamos todos conectados, né? Então, aí a gente pode pensar num pensamento mais ecológico da voz, né? A partir da voz também. E foi nesse lugar que eu comecei a investigar, já aqui, mas no pós-doutorado, eu comecei a investigar mais, né? A escrever. E aí eu escrevi um artigo que eu gostei muito, tá publicado na UNB, que eu experimentei com os estudantes de Lisboa, do curso de teatro lá de Lisboa. Que trata de? Que fala sobre essa relação expandida da voz em elos com a natureza. Com a né? natureza. Então, o que eu tenho investigado a partir dessa busca por um conhecimento mais nosso, né? Por outras epistemologias, vamos dizer assim, é
um conhecimento da voz que vem de uma relação mais ligada a esse elo que a gente perdeu com a natureza, né? Então, uma voz em estado de escuta que eu já fazia na cena, desde o mestrado, do doutorado, mas agora nessa relação com os espaços externos. Ouvir a natureza e tentar se relacionar. Criar analogias com a sua própria voz, é isso? Isso. Aqui a gente chegou a experimentar no grupo de pesquisa Iararana, lá no Isabiaguaba, né? Então, como é experimentar na água, qual a relação, como é que a gente deixa que a voz entre em estado de escuta com essa água, né? Então, tem uma sonoridade a água, né? Várias sonoridades, a do mar tem uma, a do rio tem outra. E a depender de como, na próprio mar tem outras, porque quando a maré está cheia, quando a maré está seca, então, os sons são completamente diferentes. Como a gente abre, né? A nossa percepção e esse estado, como deixar que a pele da voz se encontre com a pele das coisas, né? E me chama muita atenção e eu acho que é uma questão que me movimenta muito hoje. É esse elo perdido que a gente esqueceu, que somos natureza também, né? Somos água, não é? Somos minerais. Então, a mesma água que corre ali no Rio Pajeú é uma água, né? A gente vai, nasce, morre, mas é uma água que está lá e que está dentro de mim também, né? Essa ideia mais ecossistêmica, né? Da vida, que aí as tradições ameríndias, né, nos têm muito a ensinar. Muito mais ligados a nós, né? Essa noção de nós. Essa noção esse de nós que não é só humano, civilizatório, esse nós e que essa civilidade urbanística foi podando, né? Foi perdendo e a gente foi se esquecendo. Foi perdendo essas ligações. Somos natureza também, né? Nós somos natureza. É por aí. E o ar, eu acho que o ar está o tempo todo conectando tudo, desde o ar das fábricas, dos automóveis, do gás carbônico. Para o segundo segmento do nosso programa, alguma coisa que tem aqui dentro, para que vocês fiquem curiosos, para acompanhar o nosso encontro tão bonito com ela, a nossa dialogadora de hoje, que é a professora Juliana Rangel. Que objeto eu poderia colocar aqui? Deixa eu ver. Já sei. Olha, uma baianidade. Ela trouxe 2 elementos da Bahia. Vamos falar da Bahia? Como diz o nosso poeta Vinícius de Moraes, a Bahia se basta, o resto só atrapalha. Diz o nosso poeta Vinícius de Moraes, quando era casado com a baiana. Vamos falar de baianidade no próximo segmento do programa Diálogo com esta baiana, agora adotada pelo Ceará, e ela que adotou também o Ceará, Juliana Rangel. Com certeza. Uma imagem de Iemanjá, uma imagem da baiana, a baiana típica, né? Arquetípica. São objetos trazidos pela nossa dialogadora de hoje, que é professora de voz, da área de voz, da Universidade Federal do Ceará, do Instituto de Cultura e Arte, do mestrado em artes, mestrado profissional em artes da Universidade Federal do Ceará e da licenciatura em teatro da UFC. Eu me refiro a ela que tem pós-doutorado na área de pesquisa de voz, exatamente, Juliana Rangel, que vem da Bahia e me trouxe referências da Bahia. E eu trouxe para ela uma música que fala da Bahia. E olha aqui, o que eu vou perguntar a ela a partir da música. Vai aí. Mostra aí. Olha quem está cantando. Aqui. O que é que a baiana tem? Linda, Carmen Miranda. O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem. E o que a baiana tem, hein? O que a baiana tem? Ricardo, o que a baiana tem? O que faz com que o meu querido, que eu citei agora há pouco, o nosso amado poeta Vinícius de Moraes, chegar ao ponto de dizer a Bahia se basta, o resto só atrapalha. Por que, hein? Eu acho um exagero, né? Mas, enfim, eu nasci na Bahia e, voltando à voz, eu trouxe esses objetos porque tem uma força vocal
nas manifestações populares. Isso. Na sonoridade, no caso da Bahia, né? Olha O lugar aí. onde eu vim. Iemanjá e a baiana. E a baiana, que perpassa, talvez, a minha entrada na voz, a minha entrada no teatro, vem por aí. E do doutorado que eu fiz com as meninas aqui, já numa relação mais sertaneja. Mas a Bahia tem uma relação marítima, eu sou de Salvador também, né? A Sim. baiana, uma mulher negra. Você falou da música atrás dos balangandãs, não é? Esses colares, essa roupa branca, essa saia rodada, esse branco... Os cânticos, né? Os cânticos lindíssimos. Para cada orixá você tem um batuque, você tem de começar um o cântico. ano com a lavagem do Bonfim. Do Bonfim, das não é? escadarias do Bonfim. Das escadarias do Bonfim. E dia 2 já vem Iemanjá, não é? A festa, aquele mar lindo, cheio de flores, oferecendo a Iemanjá. Então, assim, toda vez que eu vou numa praia, antes de entrar na água, eu me benzo, né? Eu cumprimento. E tem todo esse sincretismo também. Mas é engraçado que você se benze fazendo a cruz. Fazendo não a é? cruz. A cruz que é outra religiosidade. Que vai de outra religiosidade, mas eu quando eu... É bonito isso do eu- Brasil também, né? Esse amálgama. E eu, assim, enfim, eu respeito muito a água, né? E eu acho que não só eu, são várias pessoas. Eu acho que faz parte do jeito de ser baiano, né? Você vê sexta-feira muita gente de branco, né? Pela relação com Oxalá. E levando para a voz, tem também uma relação de pertencimento que eu acredito que está nessa questão arcaica da voz. Eu gosto muito do Paul Zumthor também, não é? Que é um historiador que vem suíço, que vem da área, que ele vai estudar toda a história a partir desses ecos vocais, não é? E a partir das manifestações populares, tanto das religiosidades, como também do rock and roll. E assim, eu falo na minha tese que eu começo também a perceber essa força coletiva da voz pela minha relação também, além de Salvador, da relação marítima, que eu acho que tem a ver com Iemanjá. Sim, com Iemanjá. Com o interior, com o rural, né? As festas de Santo Antônio, a trezena de Santo Antônio, o mês de Maria, não é? As rezas de Maria, aquelas mulheres todas juntas cantando para os entes queridos, para os que já se foram. E tem uma força vibrátil do coletivo, dessas vozes que cantam juntas, que te arrebata para além de um sentido semântico, né? É pela força vocal, pela força vibrátil da voz. Coletiva. Coletiva e que tem da tudo a voz. ver com o que você pesquisou agora recentemente, Que com tem- os coros, né? Tem a ver com essa voz muito coletiva, né? com que eu trabalhei com um grupo de atrizes Que é comovente, né? no doutorado. Trabalhar com vozes coletivas. E essa vocalidade, ela vem, não é? E tem uma relação também que ela é sensorial, né? E aí tem a baiana, tem essas festividades todas, não é só o canto, mas tem a comida, não é? Então Tem a dança. tem a dança, tem o E tem a encontro de postura olhares. relacional, olhares. É relacional. É relacional. Então, para mim, Então a você voz está me respondendo. a voz é sabor. Você ela está me é encontro. respondendo o que é que a baiana tem. É isso, né? Essa capacidade telúrica de se afetar pelo coletivo, né? Se relacionar E com o outro. devorar, não é? De devorar mesmo e adorar. Antropofágica. Antropofágica. De oferecer também, não é? Tem a relação com a oferenda. Com, não é? com saborear com a oferenda. Você oferece, né? Sabe o que eu estava me Oferece o lembrando? canto. Me lembrando aqui a mãe Iemanjá. Me lembrei de mãe, não sei porquê, não é? Mas, enfim. E me lembrei que antes de nós nascermos, nós vivemos num mundo de sons também. Porque primeiro o corpo tem som, né? Se nós Sim, pudéssemos sim, ouvir nosso som, sim. o nosso corpo produz som, não é? E quando nós estamos no útero, nós somos afetados, inclusive, pelas canções que as mães cantam, pelos acalantos, pelo que elas dizem, pelas emoções. Então, nós somos afetados por esse ambiente, por essa caverna móvel que eu falei, nós falamos no segmento passado, desde que antes de nascer. Que coisa linda, não? Isso é lindo. Somos e afetados por fantástico. sons E olhem, uterinos. e olhe como é esse acalanto, né? Então, independente de você tem um entendimento que é para além de um sentido semântico. É um entendimento que é corpóreo. Então, a voz, ela é corpo também. Então, a criança está lá agitada no útero, mas de repente ela escuta a voz da mãe, né? Vibra na água ali e aquilo acalanta de alguma maneira. Então, tem um sentido que não é um sentido, é um sentido pela força vibracional
da voz. E é esse lugar que eu venho investigando e que me instiga muito a estar descobrindo com os atores, inclusive com a palavra, essa força sensória da voz. Para além das palavras, Para né? além das palavras. Quando um bebê tá inquieto e ouve a voz da mãe, mesmo que ele não compreenda a palavra em si, do ponto de vista Sim. racional, mas ele tem Mas uma há um atmosfera entendimento emocional, corpóreo. sinestésica, Sim. não é? E acalma. Sim. Ele consegue diferenciar a voz da mãe com a voz de uma outra pessoa. Sim. Né? Da voz de uma outra pessoa. E ele também... Pela relação que se estabeleceu intrauterina. Claro, e ele também vai fazendo sons a partir dessa relação, né? Sim. Vai fazendo sons e aí a mãe também vai criando sentidos para esse som. E aí ele percebe, quando eu choro, né? Assim, ela vai, ele está com fome. Aí ele percebe que toda vez que ele chora daquele jeito, ela dá o peito, né? E também nós trabalhamos com sons a partir da escuta do outro Também, som. né? Nós Também. imitamos o que ouvimos, não é? Sim, tem essa primeira fase, Essa né? primeira do fase desenvolvimento da só linguagem. falo porque estou ouvindo, porque eu ouço. Ele repete, Ele a primeira repete. parte repete, depois ele complementa, depois é a reciprocidade, né? Ele Que é é o recíproco, contato, a relação mais... Aí já é uma vai outra ver. fase, um outro outra estágio. fase, Juliana Rangel, que mais que... Ele trouxe um baú? O que a gente pode tirar mais aqui? O que você tiraria daí Esse do baú? baú- Porque o baú, inclusive, já deve ser um objeto, será? O baú é um já objeto, é um objeto também. que vai ensejar uma filosofia aí, uma sim. conversa? O objeto, assim, eu acho que tem tanta coisa, e aí talvez a Iemanjá e a baiana negra, né? Eu acho que tem tanto da nossa história que a gente desconhece, né? Tantas línguas que foram perdidas, né? Que foram esquecidas, que foram silenciadas. Indígenas e do mundo da afro. Isso, e talvez assim, trazer esses objetos e também para a aula de voz e para a processualidade da voz é trazer esse elo esquecido, né? Que vozes são essas arcaicas que nos constituem também, né? Que estão em nós, que nos atravessam também. E o baú talvez é abrir essa história, né? Essa história que é nossa, que é minha, que passa por mim, que encontra você. E abrindo o baú, queria também voltar à minha relação com aqui, não é? Com o Ceará? Com o Ceará, com as minhas alunas, eu acho que representando também todas as outras e outros, que foi o processo de Água, Flores e Anjinhos, da tese. E aí queria lembrar desse colar, que eu não me lembro de qual das meninas foi, mas um colar. E para que você imagina esse colar, Ricardo? Sei que teria a ver com voz. Como adereço, sim, mas como é que ele estaria estabelecido com exercícios de voz? Pois é. Então, assim, as meninas fizeram toda a vocalidade, toda a sonoridade da cena, né? Tudo era produzido, era feito por elas, ao vivo. né? Em relação, né? Nesse estado de composição também, sim. no ambiente. E aí eu lembro que no final, a América, não é? Essa costureira, ela vai devaneando, e aí a indicação do Denis é que um som de máquinas de costura vão crescendo e não crescendo e não crescendo e não crescendo e não crescendo. E aí numa dos ensaios, das improvisações, aí uma menina experimentou num baú, a gente tinha malas e malas de coisas delas, minhas, roupas, né, e objetos sonoros também. Aí experimentou isso aqui, né? Então esse colar ele se transformou numa máquina. Para produzir sons. Né? Então, a gente descobriu muitas coisas com esse imaginário sertanejo também, né? Só que transfigurado, né? Inventado e reencantado na processualidade da voz em criação, Eu na tinha cena teatral. que lindo. Porque eu estava me lembrando também aqui, e primeiro que essa música é do Dorival, né? Dorival Caymmi, que é que a baiana tem. Sim, e é tudo Dorival. material de adereço. Ela tem pano da costa, ela tem não sei o que, o brinco. São os balangandãs, São os né? balangandãs, né? O que ela tem, e que a nossa lindíssima Carmen Miranda nos trouxe. E me mostrou para o mundo essa performance, né, que é a Carmen Miranda. Mas aí eu estava me lembrando também que a figura da baiana é uma figura histórica para o teatro brasileiro.
Porque é a figura que vem lá do teatro de revista. A baiana era a personagem, depois foi para o carnaval, não é? Também a baiana do quitute, a baiana pós abolição da escravatura, que vai para a rua, que vai vender quitutes, etc., que vai cuidar da gastronomia, não é? Da Casa Grande ou da Senzala, enfim. Depois vira um personagem que é icônico mesmo, né? Do teatro brasileiro, né? Tem tudo a ver essa voz da baiana, da baianidade. Mas que lindo, eu nunca imaginei. Olha agora, tô querendo outra coisa, porque tá vibrando no si do pinho, ó. Ele. Enfim, procura-se. Juliana, que mais? O que tem mais no baú? Baú da Juliana. Baú da Juliana. O que você me trouxe mais? Eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Aqui eu acho que pode dialogar pode ser também, com esse, não é? É uma bolsa? É uma bolsa. É uma bolsa. Olha o que tem de novo com religiosidade e com baianidade. Cosme. O Cosme Damião. Cosme Damião, que tem festas lindas, né? Que distribui os bombons, não é? Que tem a ver com os herês, não é? Que tem a ver com as crianças. Também faz parte das minhas referências e assim eu sou de Setembro, você também não é? Então Setembro sempre tem que ter caruru. Conhece caruru, Ricardo? Já tomei, já comi. Caruru. Lá na Bahia. Na Bahia. Mas aqui eu faço aqui também. Aqui eu dou um jeitinho de fazer de baianizar. no mês de setembro, que é o mês do meu aniversário também, que é o mês de Cosme Damião. Temos aqui 2 virginianos, é isso? 2 virginianos. 2 virginianos, um do dia 20 e outro do dia 21. Pois então eu vou te chamar pra gente comer um caruru juntos. Tá bem. Então, assim, essa comida que ela é sagrada também, né? Sim. Que ela tá no nosso cotidiano, mas a comida, ela tem muitas especiarias, ela tem a castanha, ela tem o amendoim, ela tem o quiabo cortadinho, bem pequenininho, né? Tem o dendê, tem o camarão seco, né? Que é um camarão defumado, tem a cebola. Então, tem uma mistura de cheiros, de especiarias mesmo, né? Uhum. Então, tem uma religiosidade tem o acarajé, não é? Que é esse bolinho também nas festas de candomblé. Então, isso me chama muita atenção. Ela está muito misturada, essa religiosidade, no cotidiano, né? No cotidiano da Bahia. E essa forma de fazer o caruru, de preservar a cozinha, o gosto, o sabor da baianidade, é um pouco para compensar uma sensação de exílio. Eu queria trabalhar que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é uma baiana se descontextualizando da Bahia? Como é que você administra isso? O que o Ceará te ensinou? O que você trouxe de lá para ensinar o Ceará? Enfim, fazer essa conexão aí. Eu acho que sempre tem fricção, né? Fricção, a conexão aí. Somos movimento, acho que a gente está o tempo todo em processo de criação, não é? A gente, enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto artista. Então, acho que é uma grande mistura, né? E aí que vai dando outras alquimias. Eu digo que tem uma força negra, né? Forte presente na Bahia. Talvez isso esteja também, atravesse, né? Me atravesse, minha formação também. Tem aqui também um Ceará que eu acho que é muito indígena, isso me chama a atenção, né? Te colocou numa outra Eu já visitei o Genipapo Canindé com os alunos, quando a gente experimentou em Ararana, não é? Então, essa relação com essa história, que eu acho que é uma história que a gente precisa levantar, né? A gente precisa trazer outras epistemologias também, não é? Para o nosso modo de conhecer, outras produções de saberes, né? Outras produções de saberes. Tem um corpo tem uma energia, uma força cênica de uma palavra aberta, né? Que eu acho que eu aprendo muito com vocês aqui, com você, Ricardo Guilherme. Ave Maria! É uma palavra que é experimentada, eu acho que tem um experimentalismo, né? Na palavra, que eu vejo muito no seu trabalho, que eu acho que é uma aprendizagem enorme. Tem um mar enorme também, não é, no Ceará. Sim. Eu acho que tem um trânsito no Nordeste, tem algumas confluências no Nordeste que eu acho que nos aproximam muito, muito. Desses Nordestes também, tudo no plural, né? Desses Nordestes. Desses Nordestes. Desses Nordestes.
Essas Agora, invenções do Nordeste. É. Até os anos 30 não existia essa ideia do Norte. Né? Nós éramos todos do Norte, né? Sim. Depois é que se inventou, a partir A dos anos invenção do Nordeste. 30, a invenção do Nordeste. Ou dos Agora já estamos numa outra fase. Não existe mais o Nordeste, mas os Nordestes, né? Os Nordestes. Você compara a Bahia com a Sim. Paraíba com o Rio Grande do Norte, enfim, com Tem Piauí. tem um lugar de Com experimentação muito grande, né, que a gente faz na universidade, né? Então, o que eu acho que Fortaleza é um lugar muito aberto, acho que olha para fora, tem o Cariri também com tradições Ai, que lindo. fantásticas que Os me Cearás, interessam. então, no Os plural. Cearás, Porque você tem a Serra, você tem o Sertão Central Sim. e você tem o Cariri, que é um vale, né? Que é um celeiro extraordinário Mas de cultura essas e de comunidades indígenas, né? Essa relação das comunidades praianas, né? Agora com a bolsista nossa agora que está no projeto junto, ela falou do trairi, não é, de trazer o coco, né? O coco que é da lagoa coco. aqui. Então me interessa muito, que história, né? Corpórea, que teatralidade é essa que perpassa nessas manifestações populares e que constitui, né, a nossa cultura e que pode ser atravessada na voz da gente. Que coisa linda, eu estava me lembrando dos fósseis do Cariri e fazendo uma relação com o tema de trabalho da professora Juliana Rangel, que são os fósseis, né? Quer dizer, você arrancar alguma coisa que está lá incrustada na pedra e fazer eriçar de novo, né? E que acho que é isso que é o seu trabalho, né? É isso que eu estou chamando de vocalidades esquecidas, né? Uma arqueologia Em elos, da voz, né? Reprimida e que você cria canais para que ela se expresse. E se transforme também, se não é? transforme, que se atualize. Porque a cultura popular é muito viva, ela é movente. Né? São ecos da história que estão aí, né? Agora a gente precisa escutar e se relacionar com essas Desencrustar, tirar da pedra para poder dar outra. Sim. Eu estou chamando de eriçar, né? Um fóssil que se eriça. Mas olha, eu estou vendo aqui, o que tem a ver? Será que eu estou vendo? É o que eu estou pensando mesmo? É uma caneca? É isso? É isso mesmo? Explique-se, Ricardo Juliana Rangel. Uma caneca? Pois é, esse aqui é uma canequinha, né? Pequenininha. Eu estava olhando que até outro dia ainda dá, para ver meu nome. Tem meu nome aqui gravado, Juliana. Que assim, quando eu vim para cá, para o Ceará, minha mãe disse assim, ó, leve sua caneca que estava na casa dela. Minha mãe guarda um monte de... É a caneca da infância? É da uma menina caneca, Juliana? Isso aqui é uma caneca que, segundo minha mãe conta, eu ganhei quando eu tinha 1 ano de uma comadre de minha mãe, da madrinha do meu irmão mais novo. E minha mãe guarda muitas coisas, muitas coisinhas. A roupa que Nina, minha filha, saiu da maternidade foi a roupa que eu saí da maternidade com minha mãe. Então ela guarda, ela gosta de guardar, né? Objetos, E de criar coisas, conexões, que e bonito. de criar conexões. E quando eu vim para cá, aí ela, em 2010, ela, leve sua caneca também, ela estava na casa dela, não era nem da minha. E aí procurando objetos, eu vi lá na minha cozinha, na estante, e aí eu trouxe essa caneca. E aí, assim, ela é simbólica, eu acho que, assim, de certa forma, minha mãe manda, né? Leva a caneca. E quando eu fui para Portugal também, ela leva uns quadrinhos seus, assim, para a gente lembrar que a gente somos história, né? Que a gente tem história. E eu estou me lembrando de outra coisa. E a voz é história. Leva a caneca, leva contigo a criança. A criança E também. é porque a criança é que experimenta também. Sim. Isso que você faz é uma ampliação da infância. Porque a infância é experimentação, inventividade, é imaginação, não é? E é isso. A criança se pesquisa o tempo todo, né? Através de produção de conhecimento. Poderia ser. Simbolicamente, como sua mãe disse assim, vai para lá, leva a tua criança. Não se esquece que você tem raiz, que você tem... E essa história... Que você tem lastro. Voz é história, ou histórias. E rastros. Rastros que ficam, né? Que ficam. Que coisa linda. E trazer essas histórias, né? Trazer da onde a gente vem, né? O que é que nos perpassa, eu acho que é vital para a nossa relação de pertencimento. Uma das palavras da pesquisa, ela que trabalha com palavras, é a palavra vida. Né? Vida. Tem vibração, vida, acontecimento, respirações, vocalidades desconhecidas, enfim. E que bonito também ela misturar
a palavra dela com a palavra das referencialidades teóricas. E né? misturo com a palavra das atrizes também. E com a palavra das atrizes. É, as Fica atrizes têm um muita trabalho voz. coletivo, né? Fica É um tão bonito, trabalho todo atravessado. de múltiplas De vozes. múltiplas Múltiplas vozes. vozes. Polifônico. Polifônico, né? Polifonia. Acho que é esse o mundo da Juliana. Sim. Polifonias, né? Sim, Não só as polifonias sim. internas, mas também a polifonia entre as pessoas, não é? Entre as pessoas e na relação E com o cênica, espaço. né? E com na o relação espaço. da cena. É, e como isso afeta o outro, né? Como um contato vocal afeta o outro vocal e cria uma terceira vocalidade, ou várias vocalidades. Mas, enfim, chegou a hora do objeto surpresa, será? Já chegou a hora do objeto surpresa? Temos que ter espaço para ele. Eu vou entregar, então, Eita, o meu objeto surpresa para você. Mas primeiro me dê o seu, que eu Certo. quero abrir o seu primeiro, para saber o que foi que a Juliana Rangel me trouxe. Nossa, é pesado. É pesado. Vou abrir. A professora, vou abrir o objeto que ela me trouxe, tá? Vou abrir o espaço que ela, como é que chama? O envelope no qual ela colocou um objeto surpresa. Ela que é professora da Universidade Federal do Ceará, na área de voz, da licenciatura em teatro e do mestrado profissional em artes da Universidade Federal do Ceará. Minha colega de lá da universidade do mesmo... É sério? Pode rasgar? Claro. Será? Que eu não tô... Porque tem um durex, né? Durex. Pode rasgar. Engraçado o negócio de durex. Cheguei em Portugal, pedi durex. E durex é camisinha em Portugal. É colante, eu acho, né? É camisinha. Aí eu fui durex para uma loja de miudeza e disse, eu queria durex. E eu, você está sabendo? O durex é cá. Aí me explicaram que durex lá é outra coisa. É camisinha, é preservativo. Mas o que foi que ela me trouxe? Ai, um lápis com a palavra Juliana Rangel. O que ela fez? Me associou. Por que ela trouxe isso? Ela quer pautar o quê? A partir de quê? Ricardo, eu acho que hoje eu estou nas coisas pequenininhas. Não sei se você reparou, lá em cima no lápis tem o que é que tem aí? Vê se você consegue ver. Tem um bumba, meu boi. É um bicho, é um boi, não é? É o bumba, meu boi. Pois é, aí eu buscando o que é que eu vou, de que elemento surpresa dá para Ricardo. Aí eu disse assim, a nossa relação vem muito pelas palavras. Eu acho que Ricardo é uma inspiração para... Você é um dramaturgo, você escreve, então o lápis é aquele lugar, não é? Além do computador, mas o lápis que escreve, que você risca em cima, que você escreve maior, que você faz outra ideia para outra palavra, em cima da palavra que você escreveu. Botei então, aqui, bumba, meu boi. Falar sobre o processo de criação é isso, né? É você riscar, rascunhar, escrever de novo, fazer uma outra conexão. E eu vejo você fazer isso na sua dramaturgia. E eu acredito que seja, nunca vi um processo seu, mas que seja uma dramaturgia muito experimentada, né? Porque os seus textos são muito para dizer, são textos para sentir, né? Aí eu lembro do Arthur. Arthur diz assim, eu não quero entender as palavras, eu quero sentir as palavras. E a palavra dita por Ricardo é a palavra sentida, curtida, maturada, né? Sedenta, que chicoteia, que lambe, que beija. Eu acho que você é fantástico, né? Ver, assistir, ver seu processo. E o lápis foi o que me veio. Para o autor, para o homem da palavra. E com o bumba, eu acho que você vai também nas manifestações populares e você transfigura na escrita, no seu processo. Então... E veja, a figura do Bumba Meu Boi tem um personagem que, do mesmo jeito que a baiana é exemplar, é histórica e transhistórica na história do teatro brasileiro, você tem também aqui no Bumba Meu Boi o Mateus e a Catirina, são os dois personagens, né? O casal fundamentais, fundantes, né? O Mateus e a Catirina são personagens, são arquétipos do teatro popular tradicional e que nos alimenta permanentemente e que é a matriz da representação do teatro brasileiro. Foi de uma artesã de Barbalha, né? Então é essa conexão com a cultura daqui também. Que lindo, que me chama muito, muito atenção e eu sou muito curiosa para fazer uma imersão cada vez maior. Juliana Rangel, que lindo! Será que o meu tá tão lindo assim? Não, mas tem a ver com ela, tem a ver com voz. E vamos ver como é que ela vai expandir a partir desse interesse aí
com um objeto. É um objeto, talvez até possa usar. Será que tem pilha? Você Será quer usar? que pode? Vamos ver se tem. Menino, Eu trouxe um... Olha! Eu trouxe um megafone, é isso? Megafone. Um megafone para voz. Eu vou deixar que ela maravilha. pense. Pense aí, a partir daí, o que esse objeto enseja de filosofia, de trabalho, da voz, da sua vida, enfim. Faça a conexão que você quiser. Ah, maravilha. O megafone, né, tem essa boca que é aberta, né? Ele vai fininho e abre. Me lembra Zé Celso também, agora me lembrei, ele, né, quando a gente vê os ensaios, o Zé Celso falando, abre a boca para o mundo e diz, né? Tem isso de devorar o mundo, de engolir, né, essa relação erótica da voz. E o megafone talvez seja isso, né? Ampliar e se expandir. Para falar para o outro, né? E se extensiona, né? É uma extensão do corpo. Será né? que A tá, voz. será que está aberto, hein? Será que Não sei. tem um mecanismo aí de abrir? Não sei. Aqui. E eu lá sei. Já vou levar para as aulas para experimentar, ver aqui como funciona. Mas eu acho que é uma extensão da voz. E é uma pessoa a falar para um coletivo, né? Sim. É uma voz individual expandida para um grupo. Sim. Ou para um espaço maior, cuja voz humana não alcança. É uma extensão da voz. É uma extensão. É uma extensão da voz, é uma abertura para o mundo, não é? É um querer dialogar com a multidão, Sim. não é? Sim. Com o coletivo. E eu gosto da forma. Eu acho que é uma vai fininho e se abre. Eu acho que é uma extensão, né? É uma extensão do corpo. Uma extensão através, da garganta. onde a voz, ela atravessa, né? Ela atravessa esse corpo também, né? Esse corpo desse objeto. Adorei o megafone. Lembrei de você, da voz expandida, da voz que se expande, da voz que se... De alguém que o coletivo precisa receber, também pensei nisso, sim. Entende? Quer dizer que você também é extremamente sensível ao coletivo, à voz coletiva, mas também você quer chegar ao coletivo, né? E que a sua voz, e que cada um de nós precisa ser social, é uma atitude societária, né? É uma atitude social. Falar, social, ouvir. E de encontro. E de encontro. E de relação com o outro. Deixa eu ver. Será que funciona? Será que funciona? Não sei. Mas mesmo que não funcione, cenicamente funciona. Eu quero agradecer a presença da Juliana. É uma voz que se expande também, né? É uma voz que se expande. Alô, alô, alô. Expande para o mundo. Alô, 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 Juliana. Juliana, muito obrigado pela sua presença tão linda e tão sensível e culta, porque a Juliana, como eu disse no começo do programa, ela não só é a técnica, a professora que trabalha com os corpos, com as vozes, não é? Com os alunos ali na prática, nos laboratórios de voz, mas é também essa doutora, essa pós-doutora em voz, capaz então de teorizar, de trazer referências de literatura sobre a voz e virar essa que eu chamo, ela não diz que ela não gosta que chame não, mas é uma intelectual, uma pensadora da voz humana, sobretudo, mais especificamente, no teatro. Obrigado, Juliana. Muito obrigada. Vou terminar Foi um então prazer aqui dizendo... imenso. Olha, atenção, 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 assistam na próxima semana mais um diálogo. Uau!